Olá pessoal, sou o professor Wagner. Daremos início a uma apresentação onde eu vou abordar 7 questões que, no meu entendimento, são passíveis de recurso. Vamos aproveitar e corrigir todas as 15 questões de raciocínio lógico da prova da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, prova que ocorreu domingo, dia 29 de janeiro de 2023, organizadora FUMARC. O cargo que a gente vai resolver essas questões é de policial legislativo. Faremos aqui abordagem para recurso para 7 questões, mas a nossa expectativa é que pelo menos 3 questões sejam anuladas ou 4 questões, enfim. Iniciaremos a apresentação realizando uma análise qualitativa e quantitativa da prova de raciocínio lógico para policial legislativo, caderno 108. Faremos também propostas de recurso para 7 questões. No meu entendimento, 7 questões com vícios, 7 questões passíveis de anulação, passíveis de recurso. Obviamente, a banca não vai anular as 7 questões, a probabilidade é quase nula. Mas a nossa expectativa é que desses 7 recursos, pelo menos 3 questões ali, a gente tem assim, uma condição bastante eficaz com as nossas argumentações. A gente não vai fazer um recurso, produzir um recurso só porque a gente errou a questão. A gente vai produzir o recurso com embasamento teórico, argumentativo, comparando, associando o conteúdo programático com a referência bibliográfica, mostrando a extrapolação das questões, as ambiguidades, a falta de clareza, objetividade e algumas questões, inclusive, com erros conceituais e algumas que nem marcação a gente tem aí para a alternativa correta. Ok? E aproveitando a situação, a gente vai resolver todas as 15, comentando todas as 15 questões de raciocínio lógico, com os comentários pertinentes a cada uma delas. Ok? Muito bem. Quais foram as minhas impressões sobre a prova de raciocínio lógico para policial legislativo? Foram 9 questões com níveis de cobrança adequado com conteúdo programático. 9 questões. Portanto, as outras 6, elas não estão de acordo com o nível de cobrança e tem uma dentro dessas 9 que ela pode ser perfeitamente mantida aí a alternativa, que é o valor 25, porque ela já está como nula no gabarito oficial. Mas a gente vai propor aí um recurso para manter essa alternativa. Acredito que ela vai estar nula mesmo, muito pouco provável dela não deixar que seja nula, porque a gente já investigou e parece que aconteceram provas diferentes, as imagens não ficaram nítidas, provas de outros candidatos foram diferentes, então nesse sentido a questão realmente ela tem que ser anulada. Mas eu vou mostrar que ela tem solução e enriquece os nossos conhecimentos. Então as outras questões a gente vai trabalhar com propostas de recurso, uma questão com nível fácil, envolvendo o sistema linear que extrapola o conteúdo programático, portanto passivo de recurso. Uma outra questão com nível fácil, também de sistema linear, mas que também extrapola o conteúdo programático, vou mostrar na sequência, também passível de recurso. Uma questão com nível fácil de implicações, essa nem tem alternativa correta para marcação. Essa, a chance de ser anulada é quase próxima de 100%. Uma questão com nível fácil de raciocínio sequencial, tem aí uma ambiguidade, acredito que essa questão não será anulada. Uma questão com nível fácil de tautologia, tem um erro conceitual e tem também erros na própria tabela verdade. Foi um erro ali que pode induzir o candidato a levar para um outro tipo de raciocínio. Então essa questão também, ela está próxima de 100% para ser anulada. Depende da banca, depende também do recurso muito bem fundamentado. Uma questão com nível fácil de geometria e áreas de figuras planas que extrapola o conteúdo programático e também é uma questão passível de recurso. Ok? Da mesma forma que a gente produziu análise sobre 2 questões de matemática da prova de técnico de apoio legislativo, a gente tem para essa prova de raciocínio lógico para policial legislativo 7 questões com vícios. Em relação à prova, caderno 108. São as questões 41, 42, 44, 46, 47, 50 e a 51. A expectativa é que a gente tenha aí
no mínimo 3 questões para ser anuladas, principalmente a 46, a questão 50, e talvez mais uma ou duas aí que extrapola bastante a de geometria, por exemplo. Então, a nossa expectativa é que 3 dessas questões sejam anuladas. Obviamente depende do seu recurso muito bem fundamentado e também a parte envolvendo aí a análise da banca organizadora, que é a FUMAR. Ok? Vou deixar na descrição do vídeo esse material, esse arquivo, para você se apoiar para fazer o seu recurso, mas nós temos um tempo curto, já que o recurso vai até hoje, às 23 horas e 59 minutos. Então estamos aí com o tempo bastante apertado. Ok? Muito bem. Em relação aos conteúdos programáticos e bibliografia sugerida, na parte de raciocínio lógico, são textos curtos, mas que completam um conteúdo muito amplo dentro da lógica binária. No primeiro tópico, estruturas lógicas, conectivos, tautologia, contradições, implicações, equivalências, afirmações e negações, argumento, silogismo, validade de argumento, lógica sentencial ou proposicional, proposições simples e compostas. O item 2 provavelmente tem uma ligação direta com argumentos, validade de argumento, mas ele é bem mais amplo porque ele menciona inferências, deduções e conclusões. E o tópico 3 ele é um pouco aberto, é um tópico que talvez seja bastante subjetivo. Aqui a gente pode buscar várias questões envolvendo o raciocínio lógico. É a compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Então, você tem algumas informações relevantes, que são hipóteses, né? Podemos chamá-las de premissas, e aí você vai tomar conclusões a partir dessas premissas, através da dedução lógica, nunca em relação às induções, que são objetos de estudos independente da lógica binária, da lógica formal. Ok? Muito bem. A bibliografia sugerida são 3 livros. O que a gente mencionou lá no vídeo da matemática é que faltou aí a edição de cada uma dessas obras. Mas sem problema algum, essas edições não vão comprometer. Eu peguei aí as imagens na internet do livro do Alencar Filho, do Edgar de Alencar Filho, o livro do Vicente e também do Cleverson, e também do Augusto Morgado, grande professor, mestre, que deixou aí legados muito fortes aí na análise combinatória, matemática financeira e outras disciplinas. E Benjamin César. Ok? Então, está aí o conteúdo programático e também as referências bibliográficas. Vamos iniciar pela questão 41, que no meu entendimento, ela extrapola o que é cobrado no conteúdo programático. Perceba que estamos diante de uma questão que envolve sistemas lineares, sistemas de equações do primeiro grau, e, portanto, isso não está presente no edital de raciocínio lógico. Ela é passível de recurso, portanto, a gente vai organizar o recurso para ela, caso você queira, né, na seguinte situação. Na próxima tela, vou mostrar que todos os tópicos do edital de raciocínio lógico, do conteúdo programático, não menciona em momento nenhum a resolução de sistemas de equação do primeiro grau. Se realmente esse tópico estivesse realmente presente no edital, estivesse lá contemplado, a solução seria um sistema de fato, onde eu tenho a quantidade de facas, colheres e garfos, e o seu preço total. Então, uma faca mais 2 garfos, mais 2 colheres, mais 3 garfos, R$ 23,00, está em vermelho. De verde, 2 facas mais 5 colheres, mais 6 garfos, igual a 49. 2 facas mais 3 colheres, mais 4 garfos, igual a 35. Uma ideia boa para resolver essa questão, já que ele quer o preço da colher, ele quer o valor de C. Veja só, a gente vai multiplicar a primeira equação, ou seja, a primeira linha, por 2, para que a gente possa depois subtrair uma equação da outra. Veja, só multiplicando por 2 a primeira linha, a linha 1, eu vou dobrar aí 2 facas, 4 colheres, 6 garfos, e vou dobrar o valor de 23 para 46. E vou manter a segunda linha e a terceira linha. Estão aí a segunda linha de verde e a terceira linha de azul.
Agora nós vamos subtrair, veja só, a gente já consegue encontrar o C subtraindo a linha 2 pela linha 1, porque 2F vai ser cancelado, 6G vai ser cancelado, e aí eu fico com 5C menos 4C é igual a C, 49 menos 46, exatamente 3. Portanto, o gabarito confirma com o gabarito oficial da FUMAC, letra A. Mas lembrando, essa questão ela extrapola o conteúdo programático do edital. Muito bem. Como que a gente pode mencionar essa extrapolação? Veja, sistemas lineares, equação do primeiro grau, não tem relação nenhuma com o item 1 do edital, não tem relação nenhuma com a lógica de argumentação, que são inferências, deduções e conclusões, e talvez chegue próximo ali do item 3, mas ali não menciona a resolução de sistemas lineares. E aí a compreensão do processo lógico a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. Resoluções de sistemas lineares não têm relação direta com o item 3. Portanto, não está expresso no edital a resolução de sistemas lineares. Portanto, a questão deverá ser anulada. Essa é uma questão provável de ser anulada. Se a gente observar também todo o conteúdo interno dessas obras, das referências bibliográficas, a gente não vai encontrar resolução de sistemas lineares, nem na obra do Edgar, nem da do Vicente e nem do Augusto Morgado. Não menciona em momento algum, em nenhuma página, a resolução de sistemas lineares, principalmente esse, que é um sistema linear de 3 equações com 3 incógnitas. Ok? Muito bem, questão 42. Essa questão ela foi considerada pela banca FUMAC como uma questão nula. Então ela já está nula de acordo com o gabarito oficial. Mas você pode, caso você acertou essa questão, né, e o gabarito que no meu entendimento é 25, letra C, você pode interpor o recurso para mudar a condição dessa questão de nula para alternativa C. Por quê? Porque ela está bem clara no que diz respeito às operações aritméticas de adição e de multiplicação. Veja só, na tabela abaixo, o número da extrema direita é o resultado de operações efetuadas com os outros dois números, que estão obviamente à esquerda. E a sucessão de operações é a mesma nas 3 linhas. Informação muito importante no comando da questão. Se tais operações envolvem somente adição e multiplicação de números reais, portanto não vai ter subtração e nem divisão, nem radiciação, enfim. Então é correto afirmar que o valor de x nessa tabela é igual a. Trata-se então de uma questão que envolve compreensão do processo lógico, que é a partir de um conjunto de hipóteses, então ele me dá informações que são premissas, que são as operações dadas através dos números obtidos nas linhas e também nas colunas, e a partir daí existe um padrão lógico que a gente pode fazer uma inferência ou uma conclusão, uma dedução para a terceira linha. Muito bem. A solução para essa questão parte da seguinte situação. Se a gente multiplicar, vamos pegar a primeira linha, multiplicar por 2 a coluna número 1, que é o número 9, depois somar com a coluna número 2, que é o número 7, o resultado vai ser o elemento da coluna número 3, que está na primeira linha. Então, essa operação ela será válida para os elementos da primeira linha, será válida também para os elementos da segunda linha. Veja, 2 vezes 9, 18, mais 7, 25, primeira linha obedecida. 2 vezes 7, 14, mais 8, 22. Significa que foi obedecida a mesma operação para a primeira linha. A mesma operação para a segunda linha, ela será também utilizada para a terceira linha. E aí 2 vezes 8, 16, 16 mais 9, 25. O gabarito para essa questão é o item C de casa. Eu já elaborei aqui algumas outras formas de encontrar outros números que não sejam esses, utilizando apenas adição e multiplicação. Inclusive, eu até resolvi um sistema linear chamando de A e B os números que vão multiplicar cada um dos elementos da linha e coluna. O A vai ser igual a 2 e o B vai ser igual a 1, que é o que a gente tem aí. 2 vezes a coluna 1 mais 1
vezes a coluna 2. Eles fazem parte de um sistema possível e determinado, vai ter uma única solução. Portanto, eu só tenho essa combinação de números. O 2 multiplicando os elementos da primeira coluna e o 1 multiplicando os elementos da segunda coluna e somando para resultar nos elementos da terceira coluna. A gente poderia pensar numa potência, que também é uma multiplicação. Por exemplo, 9 elevado a alguma potência. Mas o número fica tão grande que a gente tem que usar apenas somas para essas operações e aí a gente não consegue ter um padrão. Pode ser que eu não consegui. Por isso é importante, caso você encontre um outro padrão diferente desse, que é mantido na primeira linha, que é mantido na segunda linha, talvez eu não tive tempo de olhar com mais cuidado, né, recebi a prova ontem, e olha que eu tive aí um cuidado de olhar para todas essas situações, né, resolvendo sistemas lineares para encontrar esses valores, e não consegui encontrar diferente do 2 e do 1. Mas se você tem uma outra situação de um outro padrão diferente desse, e que o resultado não seja 25, e aí de fato essa questão ela será uma questão nula. Mas eu não consegui encontrar esse outro padrão. Eu não consegui encontrar essa outra forma de resolver a questão. Por isso que essa questão está clara e o gabarito é letra C. Agora vale ressaltar uma seguinte situação. Pode ser também que a prova, para alguns candidatos, essa tabela não ficou legível ou houve uma desconfiguração. Talvez possa ser isso também, que essa questão foi anulada. A gente não tem certeza porque a gente não tem o conhecimento para todo o universo de concurseiros que estão fazendo essa prova. Não, mas olhando a prova que foi disponibilizada no site, a gente entende que essa questão ela tem sim condição de ser alternativa única, letra C. Mas deixo que você possa comentar se você encontrou uma outra forma, bom que a gente discute, já que o recurso finaliza hoje até as 23h59 no site da FUMAR. Perfeito? Muito bem. Questão 43, uma questão que envolve lógica de argumentação, é um argumento lógico, e a gente tem aí os seguintes temas do edital do conteúdo programático: argumento, silogismo, validade de argumento, lógica de argumentação, inferências, deduções e conclusões. Vamos à solução dessa questão, ela não cabe recurso, é uma questão que não tinha uma conclusão efetiva, aquela que a gente gostaria que tivesse, mas a gente consegue controlar outra conclusão que está dentro de uma proposta lógica, de uma dedução lógica. Então vamos à primeira premissa. A primeira premissa é: se A é menor que B, então é um condicional, C é maior que D. Segunda premissa, premissa P2. Se C é maior que D, então F é menor do que A. Ora, ou seja, ele está dando uma terceira premissa, A é menor que B. Premissa número 3. Ou seja, queremos a conclusão desse argumento. Veja, todo argumento é composto de premissas e de conclusão. Se as premissas são todas verdadeiras, vamos colocar a verdade para todas as premissas. Premissa 1, premissa 2 e premissa 3. Vamos começar da premissa simples, que é a premissa 3. Se ela é verdadeira, pelo princípio da identidade, a proposição que ela tem ali, que compõe, ela é verdadeira. É o princípio da identidade. Se a proposição A é menor que B é verdadeira, a gente sobe lá para a proposição 1, eu tenho essa situação, essa proposição simples. A menor que B também é verdadeiro. Aí a gente analisa a premissa 1, que é um condicional, e para que essa premissa seja verdadeira, eu não posso ter o consequente falso. O antecedente é verdadeiro, o consequente só pode ser verdadeiro para que o resultado do condicional seja verdadeiro. Se ali fosse falso, daria antecedente verdadeiro, consequente falso, estaria com problemas. Se a gente tem que C maior que D é verdadeiro, pelo princípio da identidade, C maior que D, aí embaixo, na premissa 2, também verdadeiro. A gente conclui da mesma forma que a gente fez para a premissa 1, que a premissa 2 vai ter o consequente também verdadeiro, ele não pode ser falso, senão ficaria o antecedente verdadeiro e o consequente falso. Então veja que todas as proposições simples são verdadeiras.
E aí a gente tem várias conclusões para esse argumento. Uma delas, vou chamar de conclusão 1, é que F é menor que A. Porque a gente busca lá na premissa número 2, F menor que A é verdadeiro. Tá aí, é uma conclusão para esse argumento. Temos que C também maior que D. É uma outra conclusão possível. Obviamente eu tenho uma conclusão que acaba sendo a própria premissa, né, A menor que B, mas como ela é verdadeira, a conclusão ela pode participar também como forma de uma dedução lógica, mas não é muito usual. Quando a gente olha para essas possíveis conclusões, que são todas verdadeiras, premissas verdadeiras, conclusão obrigatoriamente verdadeira, se a gente separar cada uma delas e encaixar ela no argumento, a gente vai observar que não tem nenhuma delas nas alternativas. Veja, A maior que D. A maior que D, a gente não tem essa relação. B maior que C. B maior que C também não temos essa relação. F menor que B também não temos de forma expressa. E F maior que B também não temos. Uma boa ideia para a gente organizar essa situação é desenhando a reta, já que esses valores são através de desigualdade, ou seja, se é maior, se é menor, ou seja, existe aí alguém que é maior que outro. Alguma letra é maior que a outra. Então a gente pode tratar como sendo números. E veja, a gente sabe que a F é menor que a A, então F está à esquerda de A. Sabemos que A é menor que B, então A está à esquerda de B. E com isso a gente já consegue marcar a alternativa. Professor, e o C e o D? Nós não sabemos onde está na reta o C e D. Sabemos que o C é maior que D. Né? O C vai estar à direita do D, mas não sabemos se vai estar todos à direita do B, se eles estarão entre A e B, ou um entre A e B e o outro depois do B. Então existem várias possibilidades, a gente não consegue deduzir. Mas com essa situação que a gente já fez, a gente vê que se o F é menor que A, o A é menor que B, então, por consequência, por dedução lógica, o F é menor que B. Essa é uma possível conclusão e a gente vai para a alternativa C. Está também de acordo com a proposta do gabarito oficial da FUMAC. Perfeito? Questão 44. É uma questão que envolve relações também de sistemas lineares do primeiro grau. Uma questão desse tipo, pelo mesmo motivo da 41, não deveria fazer parte da prova de raciocínio lógico, porque não contém no conteúdo programático. Você pode fazer a mesma analogia do recurso da 41. Obviamente, se você acertou a 41, se você acertou a 44, obviamente você não vai propor o recurso. Esse recurso só será válido para aquelas pessoas que erraram essas questões, né? Por um descuido, ou realmente não conseguiu enxergar o sistema, e aí sim, vale a pena fazer o recurso. O recurso, ele não é cobrado, você está livre para fazer o recurso. A gente tem uma fundamentação, a gente não pode fazer um recurso só porque a gente quer fazer um recurso. Esse recurso ele é fundamentado, a gente pauta ele aí utilizando o conteúdo programático e as referências. A gente tem aí o conteúdo que está sendo cobrado e a gente percebe que não está expresso no conteúdo programático. Essa é uma argumentação bastante poderosa para anular essa questão também. Mas vamos pensar numa situação de uma solução que se realmente tivesse no edital. Mas, de fato, ela é passível de recurso, ela extrapola o conteúdo programático, mas ainda assim vamos propor a solução para ela. Se ela realmente tivesse esse conteúdo, resolução de sistemas lineares ou do primeiro grau, com certeza a solução é válida e tem alternativa para marcação. A ideia é somar x mais y igual a 14, depois x mais z de vermelho igual a 12 e y mais z igual a 16. Melhorando esse sistema, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a linha 2 menos a linha 3, que é a segunda equação, menos a terceira. Quando a gente faz isso, a gente cancela o z. Vai ficar x menos y igual a, o z vai ser cancelado, 12 menos 16 menos 4. A gente vai repetir a primeira linha, x mais y igual a 14. Agora a gente pode somar a linha 1 com a linha 2 do novo sistema 2 por 2. Somando a linha 1 com a linha 2, a gente vai ter 2x
O y com menos y será cancelado. 14 menos 4, 10. Portanto, x igual a 5, dividindo toda a equação por 2. Sabemos que o x é 5. No primeiro sistema, se o x é 5, o y tem que ser 9, porque 5 mais 9 é 14, olhando na primeira equação. Se o y é 9, a gente pode buscar o z na última. 9 mais 7 dá 16. Então o z tem que ser 7. E aí a gente já tem que esse sistema ele é um sistema possível e determinado, ele tem uma única solução. Veja, nós estamos diante de uma análise de uma questão que é necessário que a gente saiba todas essas características, essas habilidades, essas competências para resolver a questão. Né? Porque se ela tivesse outras soluções, a gente também teria que testar nas alternativas. Veja que é uma questão com uma situação que precisaria estar expressa no edital. Não é um raciocínio lógico só por dedução e hipótese. Não é esse o objetivo da proposta dessa questão. Muito bem. Analisando a letra A, x menos y mais z igual a z, substituindo os valores, veja, 5 é o x, y é 9, z 7. 5 menos 9 é menos 4, mais 7 é mais 3. Ou seja, 5 menos 9 é menos 4 mais 7. Na verdade, a gente poderia pensar em 5 mais 7, 14. 14 menos 9, 5. Então, ali está sendo 7, está errado. Falso. Letra B, x mais y menos z igual a z. Vamos só retornar na letra A, para ver se a nossa conta está certa. O x é 5, o y é 9, então 5 menos 9 é menos 4 mais 7 é mais 3. Falei mais 5 é mais 3. Na verdade, o 7 que está no primeiro membro e o 7 que está no segundo membro, eles podem inclusive ser cancelados. Fica 5 menos o valor 9. Então tem várias formas da gente trabalhar ela, mas ela está falsa. Ok? Letra B, x mais y menos z igual a z, substituindo os valores. 5 mais 9 menos 7 é igual a 7. 5 mais 9 menos 7 é 2, fica 7. 7 é igual a 7. Então, o item B está correto. C, já que tem uma única proposta de solução, uma solução única, x, y e z. Y mais z menos x igual a x, o y vale 9, z vale 7, x vale 5. Então eu vou ter do lado esquerdo da igualdade 9 mais 2, 11. É diferente de 5. É falso. E letra D, x mais z menos x igual a y. O y vale 9, z vale 7, x vale 5, y vale 9. O 9 pode ser cancelado dos dois lados, 7 menos 5 é 2 no primeiro membro, depois fica 0 no segundo. É falsa, então o gabarito para essa questão é, de fato, a letra B. Mas lembrando que ela extrapola o conteúdo programático e cabe recurso para poder ser proposto até hoje às 23h59. 45. 45 é uma questão envolvendo equivalências, afirmações e negações. Questão que não cabe recurso, está correto. Vamos à solução dela. P. Todos os homens são bons calculistas. A ideia é você fazer os diagramas, já que trata-se de uma proposição categórica. Todos os homens são bons calculistas. Ele pede a negação dessa proposição P. A negação, basta você tirar o conjunto dos diagramas dos homens para fora, imaginando que existe pelo menos um homem, não precisa ter 2, 3, 4, basta ter pelo menos um homem que não é bom calculista. Ou seja, pelo menos um homem não é bom calculista. Porém, quando a gente olha para as alternativas, a gente não encontra. Mas a gente pode trocar, é equivalente, a gente dizer pelo menos um homem é mau calculista. Porque dentro da lógica binária, ou a pessoa é mau, ou seja, ou é bom ou é mau. Toma cuidado que existe o mal com L, que é diferente, que aí é do bem e mal. Muito bem, então nesse caso, a proposição que é a negativa de P vai ser pelo menos um homem é mau calculista. Isso está mencionado na letra B de bola. Perfeito? Muito bem.
Agora chegamos na questão que de fato tem que ser anulada, não temos respostas para essa questão. Vamos fazer a leitura dela para a gente explorar os conjuntos que estão vinculados a P e Q. No universo dos números naturais, consideram-se duas propriedades. P, n é um número natural múltiplo de 3, e o Q, n é um número natural ímpar, tal que 9 menor ou igual que n menor ou igual que 21. Já tentei olhar para essa questão com esse E como sendo um conectivo, já tentei olhar para essa questão, esse E sendo realmente uma conjunção aditiva dentro da língua portuguesa para separar essas duas proposições. Já pensei em várias situações. Já fiz uma troca, porque quando você tem um conectivo, você pode trocar A e B, é exatamente na lógica binária B e A. Uma observação importante, dentro da lógica formal, que é o raciocínio lógico que a gente está trabalhando, quando eu digo A e B e A é a mesma coisa. Agora, existe uma lógica informal, que é da lógica indutiva, quando você diz tomei café e saí de casa. Se você inverter saí de casa e tomei café, perceba que é diferente dentro da lógica que você tem que interpretar as proposições, o contexto, ou seja, a interpretação contextualizada dessas proposições. Mas não é isso que a gente está entendendo. Que no exemplo que eu dei, você toma café e sai depois. Agora, se você inverte, você sai e toma café fora de casa. Perceba que o E ali, nessa lógica informal, que é da lógica indutiva, que não está presente no edital da Assembleia Legislativa, você nota essa diferença. Mas como nós estamos no raciocínio lógico binário das proposições, a troca do E ali não vai fazer diferença alguma. A e B é igual a B e A. Então eu já tentei de todas as formas e de fato a gente pode perceber que essa questão ela tem relação com as implicações e equivalências. Vamos à solução. O conjunto P, já que é um número natural múltiplo de 3, é um conjunto infinito. O zero é um múltiplo de 3, é porque 0 vezes 3 é 0, 1 vezes 3. Você pega todos os naturais e vai multiplicando por 3, você vai encontrar um conjunto dos múltiplos de 3, é um conjunto infinito. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Já o conjunto Q, ele é formado por números naturais ímpares que estão presos entre 9 e 21. Portanto, o Q pode ser o 9, pode ser o 11, pode ser o 13, 15, 18 e 21. Olhando para as alternativas, a gente percebe na letra D a negação de P. Qual que seria a negação de P? N é um número natural que não é múltiplo de 3. Então a gente pega o complementar. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Não pode ser múltiplo de 3. Né? Se for múltiplo de 3, entra na proposição P. Proposição P-til é o complementar. Se eu fizer a união desses dois conjuntos, eu vou ter o conjunto dos números naturais. E a gente percebe que o P não está contido em Q e também o Q não está contido em P, para ter as implicações e também as equivalências. Né? E também a gente percebe que a negação de P, que seria o que está na letra D, também não está contido em Q. Portanto, a letra A, Q não implica P, porque o Q não está contido em P. Na letra B, P não implica Q, porque o P não está dentro de Q, ou seja, não está contido em Q. Estamos tratando como sendo conjuntos, porque a informação dada na questão é um tratamento de proposições, propriedades que são conjuntos. E a letra D também, a negação de P não implica em Q. E, obviamente, a C estamos aí com a equivalência, tanto a implicação na ida quanto na volta. Nem na ida e nem na volta. Portanto, essa questão ela não tem alternativa para marcação e ela deverá ser anulada, já que a nossa solução não permite concluir nenhuma das alternativas propostas. O gabarito dessa questão foi proposto de forma oficial, item A, letra A, deverá ser mudada para nula, né, da forma que a banca fez com a questão 42. Perfeito? Então essa é a questão 46. No meu entendimento, ela é completamente passível de recurso e deverá ser anulada. Agora, se você pensou de forma diferente, se você olhou para uma situação envolvendo lá as inferências,
ou as deduções lógicas com outro olhar mais criterioso, gostaria que você comentasse nesse vídeo, né, para a gente compartilhar informações, porque eu, de fato, para mim é uma questão muito trivial, uma questão elementar, e que não estou conseguindo observar nenhum tipo de pegadinhas, nada que comprometa aí a solução para essa questão. Mas se eu não estiver, talvez, enxergando essa situação, a gente pode discutir, você fazer os comentários e a gente vai realmente entender se ela é realmente passiva de recurso para anulação ou não. A sinalização é para anulação. Perfeito? Muito bem. Questão 47. Essa é uma questão que a gente consegue resolver por eliminações das alternativas. A gente pode até entender que existe aí o edital que prevê a compreensão do processo lógico e a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. Ele deu uma informação inicial que a gente pode considerar como sendo uma hipótese e quer que a gente conclui de forma bem objetiva através da dedução lógica. Então, ele tem as sequências das letras do alfabeto e ele me fornece uma sequência que é Z, V, R, N, J e jogo da velha, ou hashtag. Vamos pegar a solução para essa questão e olhar para essas letras. Então, o que foi dado foi Z, V, R, N, J, hashtag. Vamos circular aí primeiro o Z, depois o V, depois o R, depois o N, depois o J e depois ele coloca o hashtag, ou o jogo da velha. Veja que ele marca o Z e pula uma, duas, três letras para chegar no V. Depois ele pula novamente 3 letras e chega no R, sempre dessa forma. Com isso a gente já vai para a letra A. Veja, na letra A ele começa do A e depois vai para o W. Veja, começa do A e vai para o W. Tudo bem, ele pode até retroceder. Uma, duas, três. Depois ele vai para o I. Não tem relação nenhuma, o I está muito longe do W. Então não obedeceu o mesmo padrão lógico. Então a letra A está descartada. Quando você vai para a letra B, começa do K, depois vai para o G. Então até aí tudo bem, K, G. Depois deveria ir para o C, mas ele retorna para o K. Ou seja, ele faz esse retorno. A gente não pode marcar a letra B. A gente também elimina a letra D, ele começa do U, depois ele vai para o Q, até aí tudo bem, ele pula 3 casas, mas aí ele vai lá para o A, ele salta muito. Então, foge do padrão lógico no primeiro exemplo, na primeira hipótese fornecida. Então, por eliminação, a gente marca a letra C. Mas por que é a letra C? Inclusive, a letra C, ela começa do R, ela é uma sequência que está presente ali, parcial, na sequência dada. Ó. R, depois N, depois J. Até aí isso tem lá na opção dada como hipótese. Então, a gente vai circular aí, por exemplo, R, depois N, depois J, depois F e depois B. Então, perceba que agora precisamos do caractere. E aí eu já tentei de todas as formas, né? Quando começa do Z, eu imaginei que a associação seria o hashtag. E aí se você fosse pegar o Y, aí seria aquele E um pouco diferente. Se começasse do X, a gente pegaria o asterisco. E se começasse do W, pegaria o arroba. Depois se continuasse ali no V, volta para o hashtag. Como é no R, o R é realmente aquela mesma sequência anterior. Então deveria ser hashtag. Então, no meu entendimento, a lógica que eu estou obedecendo, o padrão lógico encontrado, eu não vou ter alternativa para marcação. Porque se tivesse alternativa R, N de navio, J, F de faca, B de bola e hashtag, eu iria marcar ela. Porque eu fiz uma associação, um padrão que é lógico, à medida que a gente começa de determinadas letras, né, você associa ao caractere. Então, esse padrão, ele existe e pode ser utilizado. Mas como a gente já eliminou as 3 e a alternativa C, ele trabalha com o arroba, não entendi aqui qual foi o critério utilizado para pegar o arroba. Não sei se foi aleatório, se a banca quis somente preocupar com as letras e não com os caracteres. Acredito que não,
mas eu não consegui encontrar esse padrão. Isso é muito comum, né? A gente pode bolar um padrão aqui através de uma frase, né, e pegar a letra do meio, é um código que poucas pessoas vão enxergar. Então existem muitas questões, talvez, dessa linha de raciocínio maldosas, que estão presentes no edital. Eu não sou adepto a ter esse tipo de questão em prova, mas essa aqui, por exemplo, é uma questão fácil. Acredito que a banca não vai anular essa questão, né? Aí se você entendeu qual foi a lógica de pegar o arroba, se você tem essa lógica, pode me mencionar. Óbvio, pode ter lógicas totalmente esquisitas, né? Pegar frases aí e pegar um número aleatório qualquer em relação à quantidade de letras, sair organizando. É óbvio que você vai chegar num padrão que você está criando, né? Que é um código. Mas, de fato, respeitadas essas condições só das letras, a gente tem de fato a letra C como gabarito e o oficial está a letra C. Se você errou essa questão, eu sugiro que proponha um recurso que não dá para identificar qual é o caractere que vai vir depois das letras. Mas eu acredito que a probabilidade de anular essa questão é quase próxima de zero. Acredito que a banca não vai anular, porque com certeza ela tem um argumento ali para aquele arroba. Ok? Então fica aí como letra C. Mas, de fato, aí até coloquei uma interrogação, existem outras alternativas que podem ser RNJFB. O E pode ser o asterisco. A sequência das letras estamos entendendo que esteja correta, mas o caractere ali que talvez estejamos com essa dúvida. Então, ela, não sei se ela é passível de recurso, ela é passível de recurso para quem errou a questão e não está conseguindo ali enxergar o padrão, ou enxergou um padrão que não dá aquela alternativa. E aí você está à vontade para fazer o seu recurso. Mas eu acho que é uma questão bastante tranquila e a banca, acredito que não vai anular essa questão. 48. Novamente uma questão envolvendo a parte de argumentos, silogismo, validade de um argumento, também voltada à lógica de argumentação, inferências, deduções e conclusões. Só que nesse caso ele deu 3 argumentos e quer avaliar se é um argumento válido ou não válido. Muito bem, vamos à solução do primeiro argumento. Alguns nordestinos são pobres. Então eu vou fazer um conjunto. Aqueles nordestinos que estão ali na interseção são pobres. Alguns pobres são mendigos. Existem várias formas de representar esse conjunto. Então eu vou pontilhar, um deles é essa. Alguns pobres são mendigos. Poderia pensar nele aqui também pontilhado. Poderia pegar somente a interseção de nordestinos e pobres e uma parte de fora, enfim. Mas para isso a gente tem que ter uma dedução exclusivamente, categoricamente verdadeira. Veja o que ele propõe na conclusão. Logo, todos os nordestinos são mendigos? Veja, se eu pegar nordestino na interseção com pobres, nenhum deles ali serão mendigos para aquele conjunto que eu desenhei pontilhado do lado direito. Então, se já feriu para uma situação de desenho, de diagramas, esse argumento não é válido. Então, é fácil perceber com um contra-exemplo que esse argumento ele não é um argumento válido. Ok? Então a gente chama de argumento inválido. Segundo argumento. Todos os franceses são europeus. Jean Paul Sartre foi um filósofo francês, então ele é francês. Logo, Jean Paul Sartre era europeu. Certíssimo, ou seja, verdadeiro. Se ele é francês, consequentemente, ele será europeu. E aí esse argumento, bem tranquilo, um argumento válido. Para finalizar, o argumento 3. Todo fluminense é brasileiro, um conjunto dentro do outro. E todo niteroiense é fluminense, está ali dentro do conjunto dos fluminenses. Portanto, ou seja, então, a conclusão, todo niteroiense é brasileiro. Perfeito. Conclusão é uma proposição exclusivamente verdadeira, sempre verdadeira, e aí o argumento passa então a ser válido. É uma questão que não cabe recurso, está perfeitamente correta. Os argumentos 2 e 3 são argumentos válidos, alternativa D, e essa foi a alternativa proposta pela FUMAC. Ok?
Questão 49, diferentemente da questão anterior que envolve implicações, essa sim tem a alternativa correta para ela. Porque ele menciona, né, no universo dos números naturais, considere-se duas propriedades, P e Q. P, n é um número natural primo. E Q, o número natural n, possui somente os divisores 1 e ele próprio, e n. Então, nessas condições, é correto afirmar que a relação de implicação lógica entre as propriedades P e Q é. Então, temos aí as alternativas. Trata-se de uma questão de implicações e equivalências. Vamos à solução para essa questão. Veja, o conjunto P, n é um número natural primo. Então, é um conjunto infinito. Quais são os números primos? São aqueles que têm dois divisores e exatamente dois divisores. O 1 e ele próprio. Por isso que o número 1 não é primo. Porque o número 1 ele só tem um único divisor, ele próprio. Então os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, conjunto infinito. Que o número natural n possui somente os divisores 1 e n. É a mesma coisa dele estar dizendo que o conjunto Q são os números primos, porque os números primos só têm exatamente dois divisores, o 1 e ele próprio. Então o conjunto Q é exatamente igual ao conjunto Q. Se eu pego o complementar de P, que é a negação de P, eu pego todos os números que não são primos. E além disso tem o zero, que também não é composto, o 1 também não é composto. A partir do 1, do 4 adiante, todos são compostos. Então, se eu unir os dois, eu vou ter o conjunto dos números naturais. Como o Q é o mesmo conjunto de P, a negação de Q vai ser também o mesmo conjunto. Basta pegar os elementos que são compostos, mais o elemento 0 e o elemento 1. Muito bem. Olhando então para esses conjuntos, a gente percebe que P está contido em Q e ele pode inclusive ser igual. E nesse caso ele é igual. Todo conjunto que é igual ao outro, ele está contido nesse conjunto e ele pode também ser igual a esse conjunto. E a volta também, o Q está contido em P e pode ser também igual a P. Nesse caso é igual a P. Por esse motivo a gente usa a equivalência P, vamos dizer, tanto na implicação para a direita quanto para a volta, para a esquerda. Por esse motivo, o gabarito para essa questão é a letra D de dado, confirmado com o gabarito oficial da FUMAC. Chegamos na última questão, questão número 50. Vamos à leitura dessa questão. Considere as tabelas verdades 1, 2 e 3 a seguir. A primeira tabela inicia da proposição P e Q e vai fazendo algumas outras proposições, associando com várias proposições compostas. A tabela 2, a mesma coisa, com algumas proposições compostas, iniciando com P e Q. E a tabela 3, com menos proposições, mas também associa P ou Q, depois utiliza o bicondicional com P. É correto afirmar que a tabela 1 representa uma contradição, B, a tabela 1 representa uma tautologia, C, as tabelas 1 e 3 representam uma contradição, e letra D, as tabelas 2 e 3 apresentam uma tautologia. Trata-se de uma questão envolvendo tautologia e contradições, mas existe um erro conceitual nessa questão. A tabela, ela não representa a tautologia. A tabela não representa a contradição. A contradição ou a tautologia ela é representada pela proposição composta que está na tabela. Então existe um erro conceitual nessa questão. Eu não posso dizer que a tabela é uma tautologia, porque nessa tabela eu tenho várias proposições compostas. Veja só, se eu, por exemplo, pego da tabela 1 a primeira, segunda, terceira, quarta coluna, veja, a quarta coluna é a negação de P ou Q, não é uma tautologia. Então, a tabela 1 não representa uma tautologia. Ali nós temos uma contingência. Então, esse erro conceitual faz com que essa questão deva ser anulada. E se a gente analisar a solução para ela, você vai perceber que a solução não menciona a tabela, e sim a proposição composta. Então vamos à solução para essa questão. Vamos pegar na tabela 1 a última coluna, a negação de P e Q, com bicondicional, negação de P ou negação de Q. É uma tautologia? Isso sim. Essa proposição é uma tautologia porque nas linhas da tabela verdade, todas elas são verdadeiras. E eu peguei a tabela completa. Porque se eu tenho duas proposições,
é 2 elevado a 2, 4 linhas. Só tem P e Q envolvidas nessas proposições. 2. A proposição P e não Q, com a implicação aí, desculpa, com o bicondicional, com a negação de P ou Q, é uma contradição. Veja que na tabela 2, essa proposição composta, ela é uma contradição, porque em todas as 4 linhas da tabela verdade dela, é falso. Já a 3, né, a tabela 3, na última coluna, que é P ou Q, com bicondicional com P, ali a gente tem uma contingência. Então a solução dessa questão deveria estar escrito dessa forma. As proposições é que é representada por uma tautologia, ou é uma tautologia de fato. Agora veja, vamos analisar as alternativas. Item A. A tabela 1 representa uma contradição? A tabela 1, ela não representa contradição, porque tabela não representa contradição. E se a gente perceber em todas as proposições compostas, terceira coluna, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, nessas colunas não tem todas as linhas falsas. Então, a letra A é falsa. Letra B, a tabela 1 representa uma tautologia? Não posso admitir que representa uma tautologia. A proposição, acabamos de solucionar, a proposição da última coluna sim representa uma tautologia. Mas veja, e a proposição P e Q da terceira coluna, que está na tabela 1, ela está representando uma tautologia? Não. A quarta coluna também não, a quinta também não, sexta também não, sétima também não, só a oitava. Então, se a gente for entrar no mérito do quantitativo, veja, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, só uma que tem ali a tautologia, que é a proposição composta como um todo. Então, a tabela não representa uma tautologia. A representação de uma tautologia é pela proposição composta. A tabela é simplesmente uma orientação para a gente identificar a tautologia. Muito bem, então a B também não está correta. E ela seria o gabarito oficial organizado pela Branca, porque o erro conceitual, no entendimento de quem propôs a questão, está pensando que a tabela ela é uma tautologia, porque o que vale na tabela é só a última coluna. Não podemos pensar dessa forma. A tabela é bem ampla, né? E se eu continuasse essa tabela colocando outras proposições, e aí deixaria de ser tautologia? Quer dizer que aquela tabela está representando uma tautologia? Não. Em uma determinada coluna tem uma proposição composta que é uma tautologia. Então, se eu pegar essa proposição, que a gente sabe que é uma tautologia, a gente já solucionou, vamos colocar e uma proposição que. Basta eu colocar ela e uma proposição que, a gente vai ter uma nona coluna que não vai ser tautologia. E aí essa tabela está representando uma tautologia? Não, porque existe um erro conceitual ali. E aí a letra C, as tabelas 1 e 3 representam uma contradição? Então, pelo erro conceitual já está errado. Mas a tabela 1 e 3 não representa contradição. Por quê? Na tabela 1 e 3, em nenhum momento, em nenhuma coluna, temos ali alguma contradição, né, somente na 3. Na 2. Se fosse 1 e 2, a 2 teria uma contradição ali na última proposição. Mas 1 e 3, em nenhuma das proposições compostas, né, na 3, terceira coluna, quarta coluna, não é contradição. Então, já está errado e o conceito, o erro conceitual também já está errado. Letra D, as tabelas 2 e 3 representam uma tautologia. 2 e 3, em momento nenhum as proposições compostas, em nenhuma coluna tem uma tautologia. Então, espero que ficou claro aí essa situação, onde esse erro conceitual, ele é a mesma coisa da gente falar, o argumento é verdadeiro. É um erro conceitual no meu entendimento, porque o argumento ele é válido ou ele é inválido. Da mesma forma que eu falar, a proposição é válida. Não, a proposição é verdadeira ou a proposição é falsa. Nós estamos diante do raciocínio binário. Ou é verdadeiro ou é falso. Tem as 3 leis do pensamento. Então esse erro conceitual comprometeu a isonomia desse concurso, né? Muitos alunos ficaram provavelmente na dúvida, e se aquele que, eu vou marcar a letra D porque ela é a mais adequada, né? Porque ela é a menos errada. Nós não podemos pensar dessa forma. Portanto, essa questão, no meu entendimento, ela deverá ser anulada, né? Faça um recurso fundamentado. Vou deixar a descrição
desse material para que você possa pegar essas orientações, né, em PDF e utilizar para o seu recurso, que vai até hoje, apenas hoje, R$ 23,59 no site da FUMAR. Com isso a gente finaliza. Obviamente não temos aí alternativa para marcação da questão número 50. Para reforçar ainda mais o recurso para a questão 50, além de ter aí o erro conceitual, que uma tabela é representada por uma tautologia, na verdade são as proposições compostas, pude perceber que alguns valores lógicos aí estão de forma indevida e também algumas formações de proposições compostas foram modificadas. Então, mais ainda um motivo para que essa questão seja anulada. Veja, na quarta coluna da tabela 1, ele organiza aí a negação de P, ok, mas não vai utilizar isso depois em momento nenhum. Então, na verdade, houve aqui um equívoco e o que realmente estava sendo pedido é a negação de P e Q. Tanto é que os valores lógicos que estão aí não são dos valores lógicos da negação de P ou Q. E a gente percebe também que na tabela 2 existem outros valores lógicos que estão errados. Por exemplo, quando eu pego a proposição na quinta coluna, P e não Q. Quando eu pego P e não Q, veja, o primeiro valor lógico já está errado, porque se o P é verdadeiro e a não Q é falso, no E vai ser falso, e ele coloca como sendo verdadeiro. Então existem vários valores lógicos que foram confundidos aqui, né? A tabela está toda mal construída, e esse é o motivo que a gente pode reforçar. Você pode até construir essa tabela novamente, você vai ver que existe uma diferença grande na tabela apresentada no que é a tabela realmente correta com as valorações corretas. Perfeito? Questão 51. No retângulo abaixo, DM é igual a MN, que é igual a NC. Se MP é igual a BC, AD é igual a 5 centímetros e AB é igual a 12 centímetros, então é correto afirmar que a área do polígono de vértices PMNB em centímetros quadrados é igual a... É uma questão envolvendo geometria plana, especificamente áreas de figuras planas. No meu entendimento, essa questão ela contém um vício, extrapola o conteúdo programático, porque no edital de raciocínio lógico não é mencionado o cálculo de área de figuras planas. Nós vamos apresentar após a solução todos os conteúdos que são cobrados, são 3, e em momento algum é mencionado o cálculo de áreas. A solução para essa questão, temos aí que o valor total de A até B mede 12, se as medidas DM, MN e NC são iguais, divido 12 por 3, 4 centímetros para cada medida. E aí a gente vai separar esse trapézio retângulo. E por que retângulo? Porque PM é paralelo a BC, como eu tenho aí um retângulo ABCD, como eu tenho duas retas paralelas PM e CB ou BC, ali eu tenho dois ângulos retos na parte vermelha à esquerda, e temos, obviamente, no retângulo, C é um ângulo reto, B também é um ângulo reto, porque é um retângulo. Então vamos dividir essa figura, esse trapézio, em duas outras figuras, um retângulo de medidas 4 de base centímetros e 5 de altura, e o triângulo retângulo, cujo um cateto vale 4 centímetros e o outro cateto 5. Como ele quer a área do trapézio PMNB, vamos dividir nas duas áreas A1 mais A2. A1 vai ser o produto de 4 vezes 5, 20. A2 vai ser o produto de 4 vezes 5 dividido por 2. Portanto, 20 mais 20 sobre 2, que é 10. 20 mais 10, 30 centímetros quadrados, de acordo com o gabarito B. Porém, nós já identificamos que extrapola o conteúdo programático. Perceba que as estruturas lógicas, a parte envolvendo o item 1, não tem relação nenhuma com cálculo de área. 2, lógica de argumentação, também não tem relação alguma com o cálculo de áreas, principalmente de figuras planas. E o 3 talvez tenha uma aproximação, mas ainda assim ele contempla um conjunto de hipóteses, que não é o caso da questão, ali é um cálculo de área de figuras planas. Então, nesse sentido, essa questão ela é passível de recurso. Fundamente o seu recurso mostrando que o conteúdo programático
do raciocínio lógico são 3 tópicos que não têm relação alguma com as habilidades e competências cobradas na questão, que é o cálculo de áreas de figuras planas. Perfeito? Verificando também as referências bibliográficas, a gente percebe que em nenhuma dessas obras você vai identificar o cálculo de áreas de figuras planas. Isso por si só já garante aí um argumento bastante consistente para anulação dessa questão. Ok? Muito bem. Questão 52. Foi dado 2 tabelas e existe um padrão para a gente identificar. Então, nesse caso, estamos diante de um conteúdo de compreensão do processo lógico, que a partir de um conjunto de hipóteses, a gente vai identificar essas hipóteses para a gente conduzir de forma válida a conclusão determinada. Agora sim, nós estamos diante de uma questão que não é passível de recurso. Vamos à solução para essa questão. Desenhei do lado as duas tabelas, tabela 1 e tabela 2. Vamos associar cada elemento ali, cada letra de uma tabela com o outro correspondente. Então, por exemplo, a letra E associado a K. Se eu pegar a letra E para chegar em K, eu vou ter que deslocar ali passando por 5 letras. Veja, F, G, H, I e J. Então, E mais 5 letras, chego em K. O J relacionando com P, da mesma forma. J, eu passo pelo K, L, M, N, O. E aí passa para o P. São 5 avanços, ou seja, 5 deslocamentos. Do I até o O, veja, o I eu passo pelo J, K, L, M, N, e aí chega no O. Por fim, o G, mais 5 letras, vamos pensar, o G, passo pelo H, I, J, K, L, e aí a gente chega no M. Obviamente que esse padrão pré-estabelecido, a parte de baixo também tem que obedecer o mesmo padrão lógico. Muito bem, então H mais 5, veja, eu pego H, eu vou passar pelo I, J, K, L e M, e aí a próxima letra N. Da mesma forma, M, vou passar pelo N, O, P, Q, R, e a próxima letra vai ser S. L, então temos L, vou passar pelo M, N, O, P, Q, e a próxima letra R. E por fim, J, eu tenho que passar pelo K, L, M, N, O, e a próxima letra será P. Então a sequência de letras associada a esse padrão lógico, a essa sequência lógica, é N de Nair, S de sapo, R de rato, P de pato. Gabarito, letra C de casa. Ok? 53. Foi dado aí alguns blocos com alguns números definidos, portanto, precisamos achar os valores de x, y e z, através de um padrão lógico, de uma sequência envolvendo operações matemáticas. Novamente, estamos diante de um conteúdo de compreensão do processo lógico, que a partir de um conjunto de hipóteses, ou seja, vamos identificar algumas hipóteses, algumas informações verdadeiras, que vai conduzir a uma conclusão, ou seja, a uma dedução lógica precisa de acordo com essas hipóteses, que são premissas. E aí a solução vai partir da seguinte situação, uma questão que é realmente difícil de enxergar, mas perceba, a gente vai fixar o número 3 lá em cima. Quando eu pego o 3, multiplico por 5, que é o bloquinho de baixo, 15, somo 2, eu encontro 17. Novamente vamos fixar o 3. 3 vezes 17, 51. Mais 2, 53. Está aí apontada a setinha. Então, esse é o padrão lógico que a gente gostaria que desse certo para as outras situações. Vamos identificar se vai dar certo depois, na hora que fechar todos os valores. Veja, 3 vezes 5 mais 2, 17. 3 vezes 17 mais 2, 53. Até aí são valores dados. Agora eu vou fazer 3 vezes 53, que é o bloquinho que está ali à esquerda, e somar 2. Esse vai ser o valor do x, 161. Faremos agora 3 vezes 161, somaremos 2 e vamos encontrar o y, que está do lado do x, 485. E também para achar o z, a gente vai obedecer a mesma ideia. 3 vezes 485, mais 2, encontra o z, 1457. Será que esse padrão está bem definido? Veja só, vamos fazer alguns outros testes.
nos números que estão sobrando ali, que é o 4.373, 13.121 e 39.365. 3 vezes 1.457, que é o Z que a gente acabou de encontrar, mais 2, perceba que vai dar 4.373, está embaixo no bloquinho. Agora pegando 4.373 como referência, sempre o 3 inicia o produto. 3 vezes, na verdade eu deveria pegar o 4.373, somar 2 e ia chegar no 13.121. Pulei essa parte. Então se você pegar 3 vezes 4.373 e somar 2, vai dar 13.121. Se você pegar 3 vezes 13.121 e somar 2, você vai encontrar 39.365. É o último bloquinho que está apoiado do lado direito. Diante dessa situação, o X vale 161, o Y 485 e o Z 1457. Gabarito letra D, de acordo com o gabarito oficial da FUMAC. 54, uma questão envolvendo implicações, equivalências, afirmações e negações. Uma questão bastante tranquila. Veja a solução para essa questão. O P é a proposição 12, é um número composto. O Q é a proposição 3, é um número primo. Ele quer a negação de P ou Q. Então, aplicando a lei de Morgan, a negação de P ou Q, você nega o primeiro, que é o P, você inverte o ou pelo E e nega o Q. Então, é uma distributiva que a gente trabalha na lei de Morgan ali, negativa, ou seja, negação de P e negação de Q. Então, nesse caso, a negação de P e negação de Q está expressa na letra C. Veja, 12, a negação de P. 12 não é um número composto, porque se P, 12 é um número composto, a negação 12 não é um número composto. E estamos diante de um conectivo E. 3 é um número primo, isso na proposição Q. Como eu quero a negação, 3 não é um número primo. E diante disso, marcaremos a letra C de casa. Ok? Questão 55. Os termos da sequência 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21 são obtidos por um critério lógico de formação. Essa sequência é uma sequência de Fibonacci, incluindo ali o zero para poder fazer sentido a soma dos dois elementos anteriores que obtém o próximo elemento. Então, por exemplo, 0 mais 1 dá o terceiro termo 1. O segundo termo mais o terceiro, 1 mais 1, dá o quarto termo. Trata-se de uma questão também envolvendo compreensão do processo lógico, que a partir de um conjunto de hipóteses, essas são as hipóteses, o padrão estabelecido da soma de dois números nas sequências consecutivas, eu vou encontrar o próximo pela essa soma. E aí eu vou conduzir de forma válida as conclusões determinadas, ou seja, vamos deduzir logicamente a partir dessas hipóteses ou premissas. A solução da questão, a gente organiza a sequência de Fibonacci, já foi dada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Vamos confirmar. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. E agora 13 mais 21, 34. 21 mais 34, 55. 34 mais 55, 89. Ele quer a soma do 12º termo e o 13º. Então agora a gente faz 55 mais 89, 144. Muito bem, já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 termos. O 89 é o 12º e o 13º, 144. A soma desses dois vai fornecer o próximo número, 233. Marcaremos, portanto, a letra D, está de acordo com o gabarito oficial proposto pela FUMAC, ou seja, disponibilizado pela FUMAC. Com isso, a gente finaliza a resolução de todas as 15 questões de raciocínio lógico, e nessa prova a gente visualiza 7 recursos. É claro que
a expectativa é que 3 a 4 questões sejam anuladas, porque a gente tem aí extrapolação no edital, no conteúdo programático, a gente tem ambiguidades, a gente tem questões que nem tem a marcação, a gente tem questões que extrapola mesmo aí de raciocínio lógico, é cobrado questão de geometria, enfim. Recursos muito bem fundamentados, provocando a banca organizadora, com certeza o êxito aumenta muito a chance de anulação das questões, ela aumenta consideravelmente. Com isso a gente finaliza a resolução dessas 5 questões, dessas 15 questões, espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.